Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando direitinho. Vamos dar sequência nas sentenças condicionais. O último material que eu enviei para vocês foi o zero condicional, o primeiro condicional e agora o segundo condicional, certo? Então, só relembrando um item importante, o zero conditional, ele fala de fato, né? Algo que é real. O first conditional, ele fala de algo que tem uma probabilidade muito alta de acontecer, certo? Agora, no second conditional, nós vamos falar de uma coisa que é improvável. Então, eu quero que vocês percebam essa palavra, improvável. Improvável não é impossível, tá? Então, frisa bem isso aqui que a gente está vendo agora. O second conditional vai falar, então, de coisas improváveis. Pode haver algum tipo de impossibilidade? Pode, como a gente vai ver em alguns exemplos aqui, tá? Mas quando a gente fala de impossibilidade total, fica lá no terceiro condicional, tá? O terceiro condicional, ele é impossível e pronto. Aqui é improvável. Então, nós teremos exemplos que podem vir a acontecer com uma baixa taxa de probabilidade ou não, podem não vir a acontecer, ok? Então, a fórmula, nós temos aqui a sentença condicional, que é a sentença que tem o if, ela vai trazer o quê? Verbos no simple past, tá? Então, agora vocês precisam lembrar de todas as regrinhas do simple past. Lembrar dos verbos regulares na forma afirmativa, tem a terminação ED. Os verbos irregulares, é aquela lista lá que a gente viu, né, de passado simples. Como é que você faz uma negativa com um verbo de ação no simple past? Você usa didn't e tira a variação do verbo, tira a conjugação do verbo. Você pergunta como? Com did e com o verbo também sem variação, né? E se a gente tiver verbo be, o verbo be, ele vai ter uma característica bem peculiar que a gente vai ver logo aqui embaixo, tá? Né? Então, lembra, você usa did como auxiliar de simple past para os verbos de ação, tá? Vamos lembrar que o verbo be aqui não é verbo de ação e ele não se aplica a nenhuma regra de auxiliar, nem did, nem do, nem does, nem nada disso, ok? A oração principal vai ter o would mais verbo, né? O would vai dar aquela terminação ria aos verbos. Então, would like, gostaria, would go, iria, would buy, compraria, e assim por diante. Então, olha aqui. O segundo condicional é usado para falar de algo improvável de acontecer. Tá bem em destaque isso aqui, né? Então, relembrando, pode ser impossível, mas na maioria das vezes bastante improvável mesmo, ok? Algo que talvez seja apenas um desejo ou sonho, podendo ter contexto presente ou futuro. Vamos ver isso aqui nos exemplos. Então, o primeiro exemplo. Michelle would travel over the world if she were rich. Michelle viajaria pelo mundo inteiro se ela fosse rica. Então, quando você usa esse segundo condicional, o que você vai entender aqui? Que Michelle não é rica. Mas isso que é impossível dela ficar rica? Não, tá? Mas uma situação aqui que é somente improvável, ok? Agora, olha esse outro exemplo. If I were you, I would study more. Se eu fosse você, eu estudaria mais. Isso aqui entra naquele conselho, né? Naquele puxão de orelha. Olha, se eu fosse você, estudaria mais. Mas tem jeito de eu ser você? Não tem. Aí aqui já é uma coisa que não vai acontecer, tá? Você considera isso aqui uma impossibilidade. Não tem jeito de eu ser você, tá ok? Então é essa mensagem que você transmite aí. Aqui sim, é possível. Não é impossível que a Michelle fique rica um dia. Talvez seja somente improvável mesmo. Aqui já não tem jeito. No segundo exemplo, não tem jeito de eu ser você, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, se você viu aqui, em vez de I was, tá escrito o quê? I were, tá? Você vai usar o verbo be no segundo condicional nessa forma were para todas as pessoas.
que eu coloquei aqui? O verbo be nas sentenças condicionais pode ficar na forma were para todas as pessoas. Esse were para todas as pessoas, I, you, he, she, it, we, you e they, é a forma gramaticalmente correta, tá? Você pode usar I was aqui. If I was you, I would study more. Num contexto bastante informal. Você está falando aí com o seu chegado, por exemplo. Você pode falar. Ele vai entender. Vocês vão se comunicar, tá? Mas se você for escrever alguma coisa, é uma prova, alguma coisa assim, você vai usar o were, certo? Mais exemplos. If I met the Queen of England, I would say hello. Olha, se eu encontrasse a rainha da Inglaterra, eu diria olá. É improvável de acontecer, né? Eu ir lá e passar assim por ela, passeando nos jardins, nós duas, e falarmos assim, oi, tudo bem? Mas não é impossível. Você pode encontrar e daquele tipo tietagem, né? Oi, falar aquele oi de longe, tá certo? Então, isso aqui é impossível? Não, é improvável. Agora, o outro exemplo. Mike would pass the exam if he ever studied. Mike passaria na prova se ele, pelo menos, estudasse. Isso aqui, quando você fala dessa forma, você entende que a pessoa nunca estuda, então por isso que ela não passa nas provas. Isso aqui, então, é o quê? Uma coisa improvável. Sabe aquela pessoa que não tem hábito de estudar e tudo? É impossível? Não. Talvez um dia ele passe numa prova chutando, né? Que nem é número da Mega Sena, ok? Então, tem aqui é bastante improvável que isso aconteça. Aqui, if Sarah had my boyfriend's number, she would call him. Meninas, atenção, olha isso. Se Sarah tivesse o número do meu namorado, ela ligaria para ele. Graças a Deus que não tem, né? Mas pode conseguir? Pode. Então, é improvável, né? Precisava ligar para ele agora, queria ligar para ele agora, mas não tem um número, então ficou improvável isso aqui. Mas não impossível, ok? Mais alguns exemplos aqui. Um exemplo interrogativo, né? Quando você faz aqui com o would, você volta ele aqui pro início da frase, que o would é um verbo modal, tá? Então, todo o contexto que você tem esse would, ele trabalha dando uma função ao verbo principal, ok? Would you buy me a big house if you won the lottery? Você me compraria uma casa bem grande se você ganhasse na loteria? Né? Gente, qual é a chance da gente ganhar na loteria um dia? Ela é mínima, mas ela é impossível? Não, ela é improvável, ok? If you went to bed earlier, you wouldn't be so tired. Olha só, se você fosse para a cama mais cedo, você não ficaria tão cansado. É improvável, isso aqui deve ser uma bronca da pessoa que fica no celular, sei, alguma situação aqui. Mas é impossível? Não, tá? É improvável. Quando você usa essa estrutura, você mostra para quem está lendo você, para quem está te ouvindo, que é algo improvável. Agora o outro. If she didn't have to work, she would go to the beach with us. Se ela não tivesse que trabalhar, ela iria para a praia conosco, tá? Então, aqui, ela não vai para a praia por quê? Porque ela tem que trabalhar. Se ela não tivesse que trabalhar, ela iria. Seria essa a condição, né? Mas é improvável. Isso aqui é impossível. Vai ver o lugar de trabalho, vocês estão marcando para ir para a praia no fim de semana e vai ver o lugar de trabalho dela, onde ela trabalha, simplesmente fechou as portas. Aí ela vai poder ir, tá? Então, tenham isso em mente. Olha, isso aqui é um exemplo improvável, não impossível. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para o uso do might e do could, em vez de would, tá? Então, se vocês virem algum exemplo de segundo condicional com might e com could, está desenvolvendo a mesma função, tá? O could aqui entra como poderia, o might também entra como poderia, tá? Então, aqui, se você voltar a ler, no último exemplo que eu acabei de ler, if she didn't have to work, she could go to the beach with us, ficaria o quê? Se ela não tivesse que trabalhar, ela poderia ir para a praia com a gente, tá? Então, tem a mesma função.
É mais comum a gente ver o would, mas vai aparecer na vida de vocês could e might. Então, eu coloquei aqui o mesmo exemplo para vocês entenderem. Olha, he could be happier if he stopped worrying about everything. Ele seria mais feliz se parasse de se preocupar com tudo. E aqui? Então, tá would com be. Lembra que eu falei? Would dá a terminação ria ao verbo. Então, be é ser. Com would fica o quê? Seria. E aqui o might e o could poderia, tá? Então, he might be happier if he stopped worrying about everything. Ele poderia ser mais feliz se parasse de se preocupar com tudo. E o outro exemplo, he could be happier if he stopped worrying about everything. Então, ali o que a gente tem? Ele seria mais feliz se parasse de se preocupar com tudo, tá? Então, você vê aí que a equivalência em sentido, ela é a mesma, tá bom? E só que é mais comum mesmo a gente ver com o would, mas tem essas outras variações, ok? Estou à disposição, qualquer coisa é só me chamar para a gente concluir pelo menos esse second conditional, porque o third conditional, a gente vai precisar ver uma outra estrutura verbal que eu acho que eu vou deixar para quando a gente retornar, ou não sei como é que eu vou fazer ainda, mas eu vou tentar fazer o melhor para vocês, ok? Um abraço, estou à disposição. Tchau, tchau, fiquem com Deus.